36. Vamos ler com a guia do Espírito Santo? Mateus Amém. 26, verso 36, Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus enviada pelos discípulos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciães do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Um dos momentos mais difíceis para o nosso mestre amado Jesus Cristo foi esse momento em que ele esteve no Getsemane. Era um lugar chamado Getsemane. Jesus levou consigo 3 apóstolos. Irmãos, aqui não significa que esses 3 eram mais amados por Jesus, ou que Jesus tinha eles por especiais. Mas assim como na vida da gente, tem as pessoas que têm um pouco mais afinidade. Às vezes um pai e a mãe têm mais afinidade com um filho do que com outro. Às vezes tem pessoas que estão aqui entre nós aqui hoje, que às vezes tem até uma tristezazinha, porque às vezes a tua mãe ou teu pai não tem uma afinidade tão grande contigo. Às vezes tem mais com outros irmãos, ou com outra irmã sua, ou com outro filho, né? Mas tenha paz no teu coração, isso não significa que é amor maior. Isso é afinidade de espírito, afinidade de comportamento, de jeito, mas não é amor, porque um pai. Eu não consigo enxergar, irmãos, essa forma diante da vida da gente mesmo, experiência da vida, ou mesmo dentro da palavra de Deus, não há como um pai e uma mãe amar mais um filho, amar mais, ao ponto de falar assim, eu escolho mais esse ou aqui, aquele. Se uma pessoa tem um comportamento desse, porque não merece nem teu amor, porque ela não te ama. A pessoa que tem um comportamento desse, uma mãe que acha que uma filha é melhor que a outra, não sofra, não. Se alguém está aqui entre nós aqui, você tem uma mãe que ama mais uma outra pessoa da tua família do que você, não, não é estar junto, presente, não. Aquilo ali, às vezes, é uma afinidade maior de jeito, de pessoa, de personalidades, mas se a pessoa amar mais o outro do que você, não, não sofra por isso, não. Não gaste o teu amor nisso, não. Deixa cada um com o seu jeito e não sofra a tua vida por isso. Mas Jesus, aqui, ele levou com ele talvez 3 apóstolos que estavam uma maior afinidade, que eram os 2 filhos de Zebedeus, que eram Tiago e João, que eram os 2 irmãos, e Pedro. Nem o próprio irmão de Pedro estava junto, que era André. E, na verdade, esses aqui foram os primeiros apóstolos escolhidos por Jesus. Talvez uma afinidade maior. Pedro talvez era um homem mais
talvez uma disposição maior de falar, de ajudar, e os outros dois, cada um Jesus escolheu estar ali, naquele momento com ele, mas talvez Jesus achou que escolhendo esses três poderiam estar ali com ele, ali do lado dele, né? Mas a palavra de Deus mostra aqui, irmãos, irmãs, o quanto o ser humano é fraco. Nós não conseguimos demonstrar força se não for dada por Deus. Você está aí fraco, desanimado, a vida, não se preocupa com isso não. Fases da tua vida, essa fraqueza, essa tristeza, essa angústia, é fase. Mas pode ter certeza, Jesus, assim como esses dois aqui que estavam, esses três, chegaram ao ponto de ficar com tristeza até dormir, mas Jesus estava com eles. Nem por isso Jesus os desprezou, Jesus deixou de amá-los. Então, tenha certeza no teu coração, mesmo que você está aí sentindo desanimado da vida, sem fé, sem esperança, sem vontade na igreja, sem vontade de nada, Jesus te conhece, Jesus te abraça, Jesus diz para você todos os dias que Ele ama você e que você precisa fazer um pouco mais agora é começar a expressar mais e mais o teu amor por Ele. Não, Glória a não Deus. falar com Jesus. Sabe que é o maior problema do cristão hoje, irmãos e irmãs? Nesse século que nós estamos vivendo? O cristão só direciona a Jesus, só direciona a Deus para pedir coisas materiais. Deus e Jesus é símbolo de preparação material para o homem presente na Terra nesse exato momento. Poucas pessoas, poucas orações são só para agradecer pelo amor que não acaba, infinito, de Jesus por nós. A maioria das vezes nós dobramos nossos joelhos para pedir, pedir e pedir. E olha que Jesus, com todos os defeitos que temos, com todas as fraquezas, ele está sempre do nosso lado. E ele chamou aqui esses três para ir com ele, porque eram os momentos mais difíceis. Jesus estava vivendo um momento muito forte, porque estava caindo sobre ele. Vocês conseguem imaginar? Não dá para nem raciocinar direito isso aqui, mas sobre Jesus, sobre os ombros de Jesus, estava caindo todo o pecado da humanidade. Você sabe o que é o pecado que Adão e Eva carregaram sobre eles? Está no sangue do homem? Está nas entranhas do ser humano o pecado de Adão e Eva? Carregava sobre si, todos os homens carregam. E de repente Jesus tomou sobre si os pecados que veio de geração em geração. Vocês imaginam como que sofre um cordeirinho, irmãos? Um bezerrinho cevado, um cordeirinho cevado, ele vai ser morto para fazer oferta a Deus, um holocausto, espargia o sangue dele. Tinha várias formas, né, de perdoar o pecado. Tinha até aquela forma que pegava o sangue e espargia sobre um bode e colocava o bode no deserto, que era o bode expiatório, né? Colocava para levar o pecado sobre o pecado de todo o povo. Mas o cordeirinho é o que mais sofria. Ele era morto. Então Jesus estava sentindo sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade. Então aquele momento era muito difícil, que ele passaria momentos de muita opressão. Era Jesus, mas era homem também, que a palavra de Deus fala que era 100% homem e 100% Deus. Então ele estava um momento muito difícil. Tanto é que por 3 vezes Jesus orou a Deus e falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era o cálice que ele ia beber, era o sofrimento, irmão. Irmã, irmão que está sofrendo aí agora com provas na tua vida, provações, está passando momentos difíceis na tua vida. Sabe o que a palavra veio aqui hoje para você? Para mostrar que a tua prova, a tua luta, não é nada para Deus. Para você parece que é imensa, mas para Deus não é nada. Perto do que Jesus passou. Então Jesus sofreu tudo isso para saber
o que é a angústia da alma. Para entender, Jesus passou um tempo aqui nessa terra para entender, porque quando Jesus fez o homem juntamente com Deus, o homem e a mulher, criou-se criaturas ali perfeitas para ficar no jardim do Éden ali, estavam ali. Só deu recomendação, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Não coma isso, só. Mas eram ali criaturas perfeitas. E de repente esse homem cometeu o pecado da desobediência, ouviu a voz do Satanás e fez contrário ao que Deus tinha pedido a eles. E a partir desse momento veio sobre o homem, sobre a mulher, a morte. Porque Adão e Eva foram criados por Deus, por Jesus, para serem eternos. Mas a partir do momento que o pecado tirou deles essa eternidade, eles perderam aquele exato momento da eternidade. Naquele momento eles começaram a sentir tudo que o homem e a mulher sente hoje. Um dos primeiros sentimentos foi a vergonha. Porque quando Deus quis falar com Adão e Eva, eles já estavam escondidos. Se sentiram nus, a vergonha. Então apareceu naquele momento todos os sentimentos e veio de geração em geração os sentimentos que o homem carrega. Isso vem de geração em geração. São as angústias, as tristezas, as provações da vida. Então Jesus, ele passou um tempo aqui e ele sentiu. O único sentimento que não chegou até Jesus foi o desejo do pecado. Esse nós temos sobre nós, irmãos, esse desejo. Mas nós temos que, aquele que recebe o Espírito Santo dentro dele, aquele que aceita Jesus como seu Salvador e recebe o Espírito Santo, há dentro dele uma transformação, onde o pecado não tem mais valor. Mas o homem carrega sobre si os sofrimentos da alma. Então Jesus, nesse momento aqui, ele estava com um peso muito grande sobre ele, porque naquele exato momento ele entregara a sua vida para salvar as nossas almas, para perdoar o teu pecado, para te libertar da escravidão, da morte eterna. É muito forte o que Jesus estava sentindo. E naquele momento, e por 3 vezes, né? É que ele levou consigo Pedro, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Mas como Jesus entristeceu e angustiou-se, esse era o momento em que Jesus estava sentindo sobre ele o peso do perdão do pecado. Irmão, vocês conseguem imaginar a luta que era? Porque o diabo tentou até o último momento convencer Jesus de desistir. Mas com certeza, quando o diabo viu Jesus, que ele morreu e foi sepultado, ele falou: esse eu venci. Deu errado. Deu errado, eu venci. Mas depois de terceiro dia, de 3 dias, eis que o mestre amado venceu a morte. Ele venceu a morte. O primeiro que venceu a morte novamente como um ser humano, porque naquele momento ele era ser humano, tinha a divindade de Deus, mas estava no corpo humano e venceu a morte para de novo ter para nós o direito da vida eterna. Então esse momento aqui era muito difícil. Então Jesus sabia. Aqui ele disse aqui, ó, então a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui, velai comigo. Jesus, irmãos, com certeza já sabia que eles não iam aguentar. Mas ele fez aquilo ali porque tudo que Jesus passou, ele demonstrou para eles, passando para eles a experiência daquilo. Porque Pedro, Tiago, João iam passar a experiência desse momento para os demais. E tudo que eles estavam aprendendo ali ia servir para eles pregar o evangelho. Olha a experiência
E quando nós passamos por experiências na vida, nós conseguimos falar com mais facilidade. Quando você passa, porque uma coisa é você passar fome, outra coisa é você falar a respeito da fome. A pessoa que passou fome um dia na vida, ou que não tenha passado fome, mas passado momentos de dificuldade, com pouca alimentação, ou como em casa um pão duro que ganhava, é uma coisa. Outra coisa é você falar, expressar para os outros, olha, como deve ser difícil ter fome ou ter pouco alimento em casa. Então, Jesus trouxe eles até esse momento para eles viverem essa experiência, que seriam homens pregadores da palavra de Deus. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, nesse momento, quando Jesus fala isso, ele está num sentimento humano ali, de sofrimento. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando falava de 100% Deus, é porque o pecado não conseguia chegar nele. Mas ele estava vivenciando o que um ser humano passa aqui na Terra, para poder deixar escrito que se aquele que crê em Jesus como seu Salvador terá aliviado todos os seus sofrimentos. E hoje a palavra vem para você, que está aqui como esses apóstolos aqui, como João, como Tiago e Pedro, com tristeza, com angústias, sofrimentos. Você está não mais lá no Getsemane. Você não está no Getsemane como eles, mas você está nesta vida. E aquele exato momento ali, irmãos, foi um momento muito difícil que o inimigo estava cercando. Ele queria convencer Jesus até o último momento. E na tua vida, todos os dias, o inimigo tenta convencer você de que não vale a pena você entregar a tua vida a Jesus. Então, todos os dias é uma luta da carne contra o sangue. O inimigo tomando a tua carne com os desejos da carne, com as obras da carne, né? A palavra de Deus fala as obras da carne, com pecado. Ele tenta te convencer que isso é melhor. Mas o Senhor Jesus visita teu coração e fala: vale a pena, continua nessa luta. Eu sei o que você está passando. Eu vivi o que você está passando. Eu sofri, eu senti tristeza, sofri angústia. Mas saiba, irmã, como esses apóstolos também estavam ali com tristeza também. Eles estavam sentindo tudo aquilo, mas eles não tinham condições de, como homens, de dar um apoio para Jesus. Estavam ali só acompanhando, mas não tinha condições, porque era Jesus, o diálogo era entre ele e o Pai. E aqui, irmãos, as 3 vezes que ele orou aqui, que no final aqui, né, deixou o novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora. Irmãos, as 3 vezes que Jesus aqui, não tem um momento que fala aqui que o pai falou para ele: meu filho amado, a tua missão, termina ela. Não, irmãos. Era um momento que Jesus estava como que se desabafando para Deus. Pai, a opressão é muito grande, está muito forte. Mas eu vou cumprir aquilo que nós planejamos juntos. Eu vou entregar a minha vida, mas eu quero resgatar. Hoje, o dia que eu morrer na cruz, e quando eu ressuscitar, eu tomo domínio sobre todas as almas da terra. Glória a Eu Deus. darei a todos eles, eu darei a todos eles que quiserem, que creem em mim como seu Salvador, eu darei a todos eles o direito de uma vida eterna. Porque eu vou mostrar para eles que no terceiro dia, mesmo que espere, mesmo que o Satanás espere e ache que eu não vou viver, que eu não vou ressuscitar, mas eu demonstrarei a todos que no terceiro dia eu vou ressuscitar, vou vencer a morte, vou ter domínio sobre a vida, sobre a morte, e entregarei a eles. Quem crê em mim terá salvação e vida eterna em glória. Valeu a pena tudo isso, irmãos. Então você está aí, Ana. O que você sente, o que você está sentindo, é um conflito. Esses conflitos são conflitos da alma e do corpo. Não se encaixam, não se conseguem se unir. Sabe aquele dia que você acorda, parece que está normal, mas parece que há
angústia te consumindo, te corroendo. Isso faz parte. Olha aqui. Jesus sofreu até tristeza de alma. Era uma luta muito forte ali. Então, todos os dias, você enfrenta uma luta cotidiana. Mas saiba, os apóstolos aqui, por mais tristes que eles estavam ao lado de Jesus. E Jesus, por mais angústia que ele sofreu nesse momento, ele tinha a certeza. Olha aqui, irmãos, os apóstolos com a certeza que o mestre estava ao lado deles. E Jesus com a certeza que não seria abandonado pelo Pai. Porque naquele momento era um momento muito difícil, porque ele passaria pela morte. Então ele seria, naquele momento, observado por 3 dias pelo Pai da Glória. Acompanhou, com certeza Deus acompanhou Jesus de perto, a cada momento que passava, esperando Jesus vencer a morte. Então, vai essa palavra para você. Você não está aqui com força para vencer a morte, não. Mas hoje a palavra está dando para você a força que Cristo teve de vencer as ofertas do diabo, de conseguir vencer a morte na cruz, enfrentou tudo aquilo. Hoje a palavra vem para você para te dar uma força, essa força que Cristo deu aos apóstolos, para sair por todo mundo pregando o evangelho. Irmã, irmão que está ouvindo a palavra, receba por esta palavra uma força gigantesca para você vencer a tua vida. Não deixa que as obras da carne vençam as obras do Espírito, mas tenha o amor no teu coração, tenha força, tenha esperança, tenha certeza que todos os dias se renova na tua vida este momento aqui tão maravilhoso em que Jesus termina a sua missão ali na morte da cruz e dá aquele momento para nós tão importante que é a sua ressurreição. Receba esta palavra no teu coração, com toda a delicadeza de Jesus e amor. Jesus levou os apóstolos ali. Irmãos, não foi para os apóstolos darem força para Jesus. Não tinha como. Nós não temos condições disso. Mas Jesus levou eles ali para ficar escrito para nós que nós não somos nada nessa vida. Qualquer tristezinha joga nós na cama. E para mostrar para nós e para deixar escrito que o Mestre amado Jesus te deixa para você a certeza que Ele está do teu lado. Que Ele nunca vai te abandonar. Nem no momento mais difícil. Ele ficou preocupado, repreendeu eles um pouquinho. Vocês estão dormindo, vocês não estão aguentando, né? Olha aqui. Dormi agora, repousar, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aí foi o momento em que Judas chegou, né? E Judas... É muito triste, irmãos, ver a atitude de Judas. Aquele a quem Jesus andou com o lado dele, amava ele, e ele foi simplesmente disse, aquele a quem eu beijar. Se ele fez isso, é porque tinha-se o costume dele beijar. Aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, o Mestre. Mas não importa com isso, não importa com as traições, não se importe. Fez parte aqui desse momento. Eu creio que Jesus deve ter olhado para Judas com um olhar de piedade, irmãos, de amor, de misericórdia. Por isso que ele fez. E na tua vida hoje, receba esse sentimento desta palavra. Quando você encontrar algumas pessoas nesta vida que te oferecem a traição, faça como Jesus, não se incomode, mas tenha apenas o amor e a misericórdia para oferecer. Tenha paz no teu coração. Jesus morreu na cruz para salvar a tua alma. A tristeza, a angústia que estava nos apóstolos acabou. Passou momentos piores ainda. Depois vieram os momentos de medo, de perseguição. Mas o que importa é que eles cumpriram as suas missões. E hoje está aqui escrito a palavra de Deus
sendo pregada para todos vós. Receba esta força de Jesus na tua vida. Levanta a tua cabeça. Enfrenta essa tristeza, essa angústia que você está passando, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.